Oi pessoal, vamos que vamos para mais uma aula de história. Hoje nós iremos falar sobre os povos bárbaros. Esses povos bárbaros são os que invadiram o Império Romano. Então vamos ver o que são esses povos bárbaros e quais as suas características, certo? Quem foram os bárbaros? Tá ali, ó. Povos que não falavam o latim, que era a língua dos romanos, não eram cristãos, eles eram politeístas, portanto não compartilhavam dos costumes, da mentalidade e do comportamento, ou seja, da cultura estabelecido pelos romanos. Então por isso que os romanos chamavam eles de bárbaros. Então eram várias tribos que foram chamadas pelos romanos de bárbaros. E são esses que vão invadir o Império Romano e decretar a decadência, a queda do Império Romano Ocidental. A partir do século III, os germanos começaram a invadir o Império Romano. Essa invasão nem sempre era pacífica, por vezes os grupos guerreiros conseguiam vencer os exércitos de Roma e ocupavam o território do Império Romano. No século V, entretanto, movidos pela necessidade de terras férteis e temendo o avanço de outros povos, os hunos, os germanos promoveram uma maciça invasão no enfraquecimento do Império Romano do Ocidente, devastando cidades e campos. Então, resumindo aí, ó, os germanos ou germânicos eram os povos chamados de bárbaros pelos romanos e que eles foram forçados em grande parte a entrar na área do Império Romano por outros povos chamados de hunos, que era liderado por um chefe chamado Átila, conhecido como flagelo de Deus, de tão ruim que ele era. Dizem que onde ele pisava nem grama nascia. Então, com essa chegada dos hunos, os povos bárbaros vão adentrar ao Império Romano. Às vezes pacificamente, inclusive muitos deles participaram até do exército romano, e às vezes violentamente. Aqui nós temos nesse mapa, ó, que dá para o aluno visualizar bem direitinho como ocorreu. Lá na direita nós temos os hunos e aqui vários povos, ó, anglos, saxões, alamanos, suevos. Esses são os povos que vão invadir o Império Romano. Lembrando que é apenas o Império Romano do Ocidente. Aquela parte da direita, conhecido como Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, ele só vai cair muito tempo depois. Vai passar ainda 1000 anos, ainda vai sobreviver o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Então nessa parte do Ocidente é que os bárbaros vão ocupar. E esses germânicos ou germanos, dentre os principais povos bárbaros estavam os germanos. Esses grupos habitavam a região do norte da Europa, denominada Germânia. Inclusive, hoje em dia, tem um país chamado Alemanha, que se escreve Germânia, porque eles são descendentes desses germanos. Dominado pela Germânia. Eram considerados bárbaros, pois não possuíam aspecto da cultura romana. E dividiam-se em numerosas tribos. Eram povos guerreiros. Lembrando o seguinte, pessoal, esse nome bárbaros, que os romanos chamavam os germânicos, mas os romanos, eles podem também ser considerados bárbaros, porque também quando eles invadiam outras regiões, destruíam tudo, tá certo? Então vamos lá, aqui nós temos só a imagem desses povos, ó, quando eles vão invadir, aí eles vão ocupar e formar diversos reinos, como tem aí nesse slide, ó, tem ali visigodos, suevos, saxões, vândalos, então francos. Então vão formar diversos reinos e vai acabar o Império Romano do Ocidente. Outros povos bárbaros que se destacaram, além dos povos germânicos, foram os eslavos, provenientes da Europa Oriental e da Ásia, e compreendiam russos, tchecos, poloneses, sérvios, entre outros. Então esses eram eslavos. E temos também os tártaros mongóis, que eram de origem asiáticos, faziam parte desse grupo, os hunos, os turcos, búlgaros, entre outros, tá certo? Então tinha os germânicos e mais esses outros povos eslavos, tártaros, mongóis. Dentre as características dos germanos destacam-se, a guerra era a atividade de maior prestígio para esses grupos, então gostavam de guerrear. Formavam bandos chamados comitatus, assembleia de companheiros, onde dividiam o espólio da guerra, chamado de butim. Butim é o espólio da guerra. O que ele conseguia na guerra conquistar do inimigo, eles dividiam entre eles. Então isso aqui é uma das características principais dos germanos, a guerra. O direito era consuetudinário, ou seja, baseado nos costumes orais. Então, por exemplo, o Império Romano
ele já tinha as leis escritas. Os bárbaros, os germânicos, eles não possuíam a lei escrita, era baseada nos costumes, daí ser chamado de direito consuetudinário. E havia também fragilidade nas instituições estatais. Por exemplo, Roma era um estado, era um império que tinha um imperador, nessa época tinha um imperador e que dominava tudo. Lá não, essas tribos variavam bastante o comando, ou seja, não tinha um estado forte. Sociedade germânica era patriarcal e as decisões mais importantes eram tomadas pelo chefe de cada grupo familiar. Os germânicos praticavam a agricultura e criavam animais, como também a caça e a pesca. Também praticavam o comércio, trocando como produtos madeira e peles por armas, tecido, ouro e prata. Então vamos dizer assim, os romanos já eram um povo sedentários, eles já tinham locais fixos para ficar. Já os germânicos, eles eram nômades ou seminômades. Ele podia ficar determinado tempo em determinada região e posteriormente ele começava um novo deslocamento. Esses povos eram politeístas, eram animistas, ou seja, adoravam as forças da natureza, trovão, sol, raio, luz. Acreditavam na vida após a morte e diziam que os guerreiros mortos dos campos de batalha eram levados pelas valquírias, deusas da guerra, até uma espécie de paraíso denominado de Valhalla, tá certo? Suas principais divindades eram Odin, Tivas e Thor, tá certo? Então, eles eram politeístas, tinham vários deuses e acreditavam em forças da natureza, diferente dos romanos, que nessa época eles já eram monoteístas, eles já seguiam a religião cristã. Odin, Senhor dos mortos, do comércio, da guerra e das tempestades, um dos deuses dos germânicos. Thor, protetor dos camponeses, cujos braços lançavam raios, mais um dos deuses dos germânicos. Quando esse Thor tem até um filme famoso aí com Thor. Os povos germânicos vão pouco a pouco invadindo o território do Império Romano do Ocidente e lentamente foram dominando vastas áreas e acabaram por formar diversos reinos. Então aqui vocês têm bem claro. Então vai formar diversos reinos onde era o Império Romano do Ocidente. Aqui mais um mapa para o aluno visualizar bem os diversos reinos que eles vão formar. Suevos, visigotos, francos, que vai ser um dos maiores, ângulos, saxões, ostrogodos, tá joia? Lembrando que o Império Romano do Oriente, também chamado de Bizantino, ele vai continuar. O que vai ser invadido é apenas do Ocidente. No processo de conquista do Império Romano do Ocidente, os bárbaros germanos assimilaram muitos traços da cultura romana, como se pode observar na organização dos seus reinos, inclusive adotando o latim, que era a língua dos romanos, o latim, como a língua oficial. Então vai ter a mistura das culturas, a cultura romana com a cultura dos bárbaros germânicos. E os romanos vão adotar algumas características dos germânicos, dos bárbaros, e os bárbaros vão utilizar e adotar várias características dos romanos. Essa união de características de cultura que vai formar o feudalismo na Idade Média, que estudaremos depois. Na política era necessário o estabelecimento de um governo estável e estruturado, adotar a monarquia inicialmente eletiva e depois hereditária. Os chefes germanos, copiando os romanos, criaram um código de leis e seus conselheiros eram requisitados entre os romanos mais cultos e experientes. Então, os germânicos, os bárbaros, vão dominar o Império Romano do Ocidente, mas eles vão utilizar pessoas do Império Romano e características dos romanos na formação dos seus diversos reinos. Na economia, as invasões germanas precipitaram a decadência econômica e a ruralização da Europa Ocidental. O mar Mediterrâneo continuava sendo a via de comunicação com outros povos do Oriente. Detalhe importante, o Império Romano ele tinha várias cidades. Quando os bárbaros invadem o Império Romano, vai acontecer um processo que se chamou de ruralização. O pessoal vai sair das cidades para os campos, para a zona rural. E esse processo é chamado de ruralização. Os novos reinos converteram-se progressivamente ao catolicismo e aceitaram a autoridade da Igreja Católica.
com a ruptura da antiga unidade romana, a Igreja tornou-se a única instituição universal europeia. Por quê? Porque antes, no Império Romano, o imperador tinha grande poder e controlava tudo. Agora não, vai ser formado vários reinos e a Igreja vai se destacar como uma instituição universal, porque praticamente todos esses reinos vão seguir a religião cristã. Aqui mais uma vez os diversos reinos, só para o aluno ter uma noção, diversos reinos que vão se formar. Pessoal, e assim, é só para vocês, porque normalmente nos livros tem assim, os bárbaros, quem eram os bárbaros que invadiram o Império Romano. Isso aqui foi só para vocês terem uma noção de quem eram esses bárbaros que vão invadir o Império Romano do Ocidente e vão causar uma mudança completa na Europa. Essa é a invasão dos bárbaros que vai ocasionar a mudança, a passagem da Idade Antiga para a Idade Média, que estudaremos nas próximas aulas. Valeu, pessoal!